Graça e paz, amados irmãos, aqui é o evangelista João Lopes, trazendo mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. E como eu sempre falo, o desejo do meu coração é que você e sua família estejam bem e que as bênçãos do Senhor possam alcançar o teu lar neste dia. Você que está participando desse resumo, dessa aula, nós estamos estudando nosso segundo trimestre, né, irmãos, de 2020, na nossa escola bíblica dominical. O tema da nossa revista nesse trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nossa classe é a classe Jonas e a classe Abraão, da Assembleia de Deus Ministério Provisão, tá? No quilômetro 32, a ADMIP, nosso pastor presidente, o pastor Sérgio Antônio Teixeira. E aqui estamos, né, irmão, para trazer mais um resumo. A lição de número 10 tem data do dia 7 de junho de 2020 e vem com o tema A Intercessão pelos Efésios. O nosso textual, irmãos, que vamos estudar hoje, está registrado em Efésios, capítulo de número 3, versículo 14 e versículo 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Nossa verdade prática diz o seguinte: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Tá? Para a gente só ter uma noção sobre o que a gente vai abordar nesse resumo, Paulo, o foco da oração do apóstolo Paulo, tem 4 direções, né? Tem 4 objetivos, ele nessa oração aos Efésios. O primeiro pedido de Paulo nessa oração, ele vai pedir a Deus o fortalecimento de poder. É o poder do Espírito Santo, irmão, para atuar na vida do cristão. O segundo objetivo dele é a presença plena de Cristo. O terceiro é o intenso exercício do amor de Deus. E o quarto e último objetivo, o quarto foco do apóstolo Paulo é o contínuo crescimento espiritual do cristão até que ele chegue a encontrar a perfeição. Então é sobre esses 4 focos que nós vamos estudar, tá? Durante esse resumo. Nossa leitura bíblica, ela tem base em Efésios, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, do versículo 14 até o versículo de número 21. E a nossa introdução vem dizendo o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, isso nós estudamos nessa última lição, né? Na lição de número 9, no resumo de número 9. Se você ainda não assistiu a nossa lição, se você ainda não entrou no nosso canal para assistir a nossa aula, vai lá no nosso canal, vai aqui no nosso canal, tem aí um sininho, se você clicar aí no sininho vai estar sempre chegando, né? Quando nós fizermos uma nova lição, ou então trouxermos um estudo bíblico, vai chegar a notificação para você, tá? Daquilo que nós estamos colocando no nosso canal. E é importante você estudar as lições anteriores, porque elas sempre vão estar se linkando com as lições que vão estar dando também ao longo desse trimestre. Então, se você ainda não assistiu, todas as aulas, tá? Todos os resumos, desde a primeira lição até essa lição que estamos estudando hoje, vão estar tudo lá no nosso canal, amém? Então, falando ainda, né, sobre essa introdução, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Aí eu destaco aqui para você, não é fazer aquilo que nós pedimos ou pensamos, é além daquilo que nós pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo é o tema desta lição. Para a gente fechar nossa parte introdutória, para alguns estudiosos da palavra de Deus, o versículo, a partir do versículo 14, que é a oração do apóstolo Paulo, ela é conhecida como a oração mais ousada da história, tá? Essa que está registrada em Efésios, para você ver quão importante, né, é o tema que nós vamos estudar hoje. É a primeira oração de Paulo aos Efésios, tá, irmãos? E ele está clamando por uma necessidade de iluminação e de capacitação. Nessa oração, as petições de Paulo são como degraus. E eu quero que você grave isso, porque durante a aula a gente vai estar falando sobre cada degrau de uma escada. Cada uma delas subindo mais e mais, porém baseadas todas no que veio antes.
solidamente entrelaçadas. Cada ideia leva à ideia seguinte. O ponto culminante da oração está nas últimas palavras do versículo 19 que diz: para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Essa oração é o ponto culminante da teologia paulina. Mesmo preso em Roma, aí eu chamo sua atenção mais uma vez para isso. O apóstolo dos gentios não faz nenhum pedido de cunho particular, ou mesmo pedindo alívio ou liberdade. Ele estava preso, irmãos. Paulo está preso quando está escrevendo essa carta aos Efésios, mas ele não está inoperante. Na prisão, seu ministério passa a ser mais poderoso e ainda vai ficar em mais evidência o ministério da intercessão. Que nesta aula nós possamos ser instigados por Deus, nesses tempos de pandemia, de dispersão por causa dos tempos fechados, a nós voltarmos às nossas origens, a nós voltarmos a buscar aquilo que é essencial para a nossa vida, tá, irmãos? E nunca podendo deixar de lado a nossa vida espiritual, amém? Sendo assim, nós fechamos a nossa parte introdutória, podemos agora abordar sobre nossos 3 tópicos, temos 3 tópicos para falar durante esse resumo, e o nosso primeiro tópico diz: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Isso está registrado em Efésios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nosso primeiro subtópico vem com o tema: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas de sua glória. Que glória é essa? A glória de Deus, irmão. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. As riquezas da sua glória, irmão. As riquezas da glória de Deus são ilimitadas. E o melhor de tudo é que ela está disponível a todo cristão. O poder espiritual é a marca de todo cristão que se submete à palavra e ao Espírito de Deus. Ele não está reservado para uma classe especial de cristãos, entenda isso, mas para todos aqueles que se disciplinam a mente e o espírito a estudar a palavra de Deus. Não só estudar, mas compreendê-la e também vivê-la. Embora o homem exterior, ou seja, o físico, ele se torne fraco com o decorrer do tempo, como está registrado lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o homem interior e espiritual deve se tornar mais forte por meio do Espírito Santo. Esse poder, ele dá vida, ele dá energia para o cristão, ele fortalece o cristão que é obediente e que é comprometido com Deus. Nós temos uma referência muito interessante que fala sobre isso, se você puder ler depois, Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 9, e depois o versículo de número 13, também fala sobre isso. Nesse sentido, a leitura da Bíblia e a oração devem caminhar sempre juntas. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras, e é na oração que vamos pedir que Ele cumpra a sua vontade. Amém? Nosso segundo subtópico fala sobre fortalecidos com poder. Bom, o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito no homem interior. Isso começa, irmão, sempre de dentro para fora, tá? Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme vem do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar, a manter-se afastado do pecado e também a compreender as coisas espirituais, como está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 2, versículo de número 12 ao versículo de número 16. Para fechar esse subtópico, a gente enriquece ele dizendo o seguinte:
Paulo ora pedindo poder. Aqui ele revela sua preocupação com as coisas espirituais. E esse é um exemplo para nós nos dias de hoje. Pessoas que hoje em dia, nós estamos falando aqui de cristãos, que estão muito preocupados com as coisas desse mundo. Estão andando ansiosos por bênçãos materiais, por curas e etc. O agente que concede poder é o Espírito Santo. E a gente pode notar aqui que a evidência de que somos salvos é a presença do Espírito em nossa vida. É isso que fala Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas a capacitação para uma vida santa é evidenciada pelo poder do Espírito. E isso está registrado em Atos capítulo 1, versículo 8. O ministério de Jesus foi evidenciado pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia mostra isso para a gente. Eu vou ler 2 textos para você. O primeiro está em Lucas, capítulo 4, versículo de número 1. Se você puder me acompanhar, você me acompanhe. Que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós estamos vendo aqui que o ministério de Jesus é marcado por uma vida cheia do Espírito Santo, tá, irmãos? Outro texto que nos indica isso é o versículo de número 14, do mesmo capítulo 4 do Evangelho de Lucas, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E mais uma referência para a gente poder fechar e avançar, Atos dos Apóstolos, ela vai testificar tudo isso que nós estamos falando sobre esse poder operando na vida do nosso Cristo. Quando diz, Atos capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a vida do nosso Cristo, a vida do ministério do Senhor Jesus Cristo foi marcada por uma evidência do poder do Espírito Santo. Não espere, irmãos, aí eu deixo esse conselho para você, não espere o dia mau para tentar se fortalecer. Existem muitas pessoas que, quando estão vivendo um tempo mais tranquilo, um tempo de dias bons, né, eles acabam relaxando na sua vida espiritual. E quando vê um mau dia, muitas vezes eles vão tentar buscar força e aí falta a força para eles. Então eu deixo esse conselho para você hoje, que nos dias bons da tua vida, que nos dias mais tranquilos da tua vida, você não relaxe na sua consagração. Se consagre ao Senhor, busque o poder de Deus. E outra coisa, irmãos, não busque o poder de Deus, não busque se consagrar somente quando você tiver que pregar, que você tiver que louvar, ou dirigir um determinado, cumprir alguma tarefa na obra de Deus. Mas que essa comunhão ela seja diária na tua vida. É disso que o Senhor está falando. Atente para isso. Eles não quer dizer que eles não tinham a presença de Deus, eles não tinham o poder de Deus, mas a oração de Paulo, ele está pedindo que isso seja constante na vida dos Efésios, tá, irmãos? E que isso seja constante na nossa vida também, que a nossa comunhão possa ser dia após dia, crescendo cada dia mais no Senhor, amém? Para nós fecharmos o nosso primeiro tópico, nós temos o terceiro subtópico, que vai falar sobre habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego significa habitação permanente, em oposição àquela habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Amém? Só para a gente fechar esse tópico, esse subtópico, eu deixo mais um resumo aqui dizendo o seguinte: a habitação de Cristo é uma questão de intensidade. Havia duas palavras distintas para habitar. A primeira palavra quer dizer habitar como estrangeiro, que nós temos aí uma base bíblica em Efésios capítulo 2, versículo 19. Era usada para o peregrino que estava morando longe de casa. Já a segunda palavra para habitar tem outro sentido, tem um sentido de estabelecer-se em algum lugar. E o que se refere? Refere-se a uma habitação permanente,
em contraste com a temporária, e é usado tanto para a plenitude da divindade, habitando em Cristo, quanto para a plenitude de Cristo habitando no coração do crente. A gente tem referências como Colossenses, capítulo 2, versículo 9, e Efésios, capítulo 3, versículo 17. A palavra aqui denota a residência em contraste com o alojamento. A habitação do dono da casa em seu próprio lar, em contraste com o viajante que sai do caminho para passar a noite em algum lugar e que no dia seguinte já teria ido embora. Pela fé, podemos ter confiança contínua de que Cristo exercerá o seu senhorio sobre nós. E o que nós devemos ter em mente, irmão? Que uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito, ser totalmente governado por Ele. Então eu encerro esse primeiro tópico dizendo para você, permita que o Senhor faça habitação. E o que é fazer essa habitação, irmão? É que a minha vontade não venha prevalecer mais, é que os meus desejos não venham prevalecer mais. Agora essa casa tem um dono. E esse dono é Jesus Cristo. E quem controla, quem governa essa casa vai ser o Espírito Santo de Deus. É Ele que governa a minha vida, é Ele que governa a sua vida agora. Então que você possa se entregar 100% para Deus e deixar que Ele faça morada de contínuo na tua vida. Você que está me ouvindo, está participando aí desse resumo, que, por exemplo, está afastado dos caminhos do Senhor, eu falo para você, nesse estudo, agora nesse momento, dê espaço, abra o teu coração para que o Senhor faça morada na tua vida de contínuo e a transformação vai acontecer. Amém? Assim nós encerramos o nosso primeiro tópico, podemos avançar continuando com o nosso resumo. Nosso segundo tópico vem com o título Arraigados e fundados em amor. Essa palavra arraigados, ela tem o sentido de estabelecidos. Então nós podemos dizer estabelecidos e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Não é à toa, né, irmãos? Não é por acaso que muitos de nós dizemos que o texto áureo das Escrituras Sagradas é João capítulo 3, versículo 16. Ali é expressado o grande amor de Deus. Nosso primeiro subtópico vem com o título Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é o atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não só sente amor, Deus é amor, tá, irmãos? Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas. O sinal também dos discípulos de Cristo. A prova de filiação com Deus. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. É isso que a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17 diz. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, ou seja, estabelecido e alicerçado no amor. Fechando ainda esse subtópico, só fazendo um comentário, o amor como atributo divino é uma daquelas suas características que nós dizemos que é comunicável, ou seja, é um atributo comunicável de Deus. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Deus permitiu que o homem também possuísse esse atributo. Existem atributos de Deus que não são compartilhados, não são comunicáveis. Por exemplo, um deles é a onisciência, onipresença, né? Todo poder, onipotência, esses são atributos que não são comunicáveis ao homem. Mas o amor é um dos atributos de Deus que são passados, são comunicados ao homem, tá, irmãos? Então, para a gente entender, a gente tem que compreender bem, tá, irmãos, a escada dessa oração, cada degrau. Paulo pede o poder do Espírito e plena soberania de Cristo em nós. O segundo degrau aqui responde o seguinte: Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos. Mas fortalecidos para quê, irmãos? Para amar. Essa é a característica, a virtude mais importante na nova comunidade que nós chamamos de igreja. Precisamos do poder do Espírito e da habitação de Cristo, como falamos no primeiro tópico, para amar uns aos outros,
principalmente atravessando o profundo abismo que vivemos, tanto racial e cultural, que anteriormente estava também separando tanto gregos como bárbaros, tanto gentios como judeus. Então, sem esse amor não tem condições, tá? Nosso segundo subtópico diz o seguinte: arregados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e também a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada em uma casa, ou uma casa, né, bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Glórias a Deus. Olha o que diz o terceiro subtópico: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Isso está em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos para o terceiro degrau, então? O que está falando aqui esses subtópicos aqui? É o terceiro degrau dessa escada. É uma súplica pela compreensão do amor de Cristo. Paulo agora passa do nosso amor pelos nossos irmãos para o amor de Cristo por nós. Para compreender o amor de Cristo, nós carecemos de força e de poder. O cristão necessita compreender e conhecer. Paulo ora para que possamos compreender o amor de Cristo em suas plenas dimensões: largura, comprimento, altura e profundidade. Assim, Paulo nos fala da impossibilidade de se mensurar esse amor. Não é à toa que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal maneira dá a noção para a gente que é algo que não se pode medir, tá? Não tem tamanho, não pode mensurar o tamanho do amor de Deus. Entenda bem, o amor de Cristo é suficiente em largura. Para quê, irmãos? Para abranger a totalidade da humanidade, ou seja, o amor de Deus é capaz de abraçar o mundo todo. Isso está registrado em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Ele também é suficiente em comprimento. Para quê, irmãos? Para durar por toda a eternidade. Amém? Isso está registrado em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Se você puder, no seu estudo, no seu resumo, busque essas referências bíblicas que eu estou dando para você, leia. Ele também é suficiente em profundidade. Por quê, irmãos? Porque ele pode alcançar o pecador mais degradado que você imaginar. E aonde está registrado isso? Isaías 53, versículo 6 e versículo 7. Por último, esse amor também é suficiente em altura. Por quê? Porque ele pode nos levar para o céu, como está registrado em João, capítulo 17, versículo 24. É isso que o apóstolo Paulo está clamando a Deus. É isso que ele está intercedendo pela igreja do Senhor, para que possamos entender, compreender o amor de Cristo. Nós precisamos desse poder nas nossas vidas. Que possamos entender a cada dia qual seja, né, irmãos, o comprimento, qual seja a largura, qual seja a profundidade, qual seja a altura desse amor que nos alcançou. E assim, irmãos, encerramos o nosso segundo tópico e podemos avançar para o nosso terceiro e último tópico. Chegamos aí ao nosso terceiro e último tópico, e esse terceiro tópico tem como título: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. É sobre isso que nós vamos falar nesses três últimos subtópicos.
Primeiro subtópico diz o seguinte: a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Isso está registrado lá em Isaías, capítulo 55, versículo de número 9. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Glórias a Deus. Nesse último degrau que nós estamos chegando aí no nosso estudo, deixa eu falar agora de como ela é magnífica, essa escada. Paulo trata da capacidade de Deus em responder às nossas orações. Discorrendo acerca desse texto, eu separei aqui um trecho, né, de um livro de John Stott, né, ele é teólogo britânico, e ele diz, falando sobre a capacidade de Deus em responder às nossas orações, ele é declarada pelo apóstolo Paulo de modo dinâmico, numa expressão composta de 7 etapas. Então nós vamos falar agora sobre a capacidade de Deus responder às nossas orações, dividida em 7 etapas. Primeira etapa, vamos lá. Deus é poderoso para fazer, pois ele não está ocioso, ou seja, ele não é inativo, nem está morto. Deus é poderoso para fazer, em segundo lugar, o que pedimos, pois escuta a oração e também nos responde. Em terceiro lugar, Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois ele lê os nossos pensamentos. Em quarto lugar, Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos, pois sabe de tudo e tudo pode realizar. Em quinto lugar, Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pois as suas expectativas são mais altas do que as nossas expectativas. Em sexto lugar, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, quanto pedimos ou pensamos, pois sua graça não é dada por medidas racionadas. Glórias a Deus. E em sétimo lugar, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, pois é Deus. Tudo que Deus faz é em superabundância. Glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus por toda essa ação divina ao responder, a atuar através da nossa intercessão. Esse Deus que tem capacidade, que é vivo, que opera nas nossas vidas. Isso é motivo de nós glorificarmos a esse Deus todo maravilhoso. O segundo subtópico diz sobre o convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, irmãos, quando nós começamos a ter essa compreensão, quando nós conseguimos entender, por isso que o nosso culto precisa ser racional, nós temos que ter compreensão porque estamos adorando, porque nos reunimos para louvar o nome do Senhor. Olha quantos motivos nós temos, olha quantas razões. Esse resumo, essa aula está nos dando, né, irmãos, que a nossa adoração seja baseada dessa maneira, com o entendimento. E o nosso terceiro e último subtópico
tópico diz sobre a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Não é à toa, irmãos, que você que está nesse momento aí, que sente falta do culto presencial, de nós estarmos reunidos como igreja, louvando o Senhor, não é à toa, irmãos, porque isso está no nosso DNA, isso está na nossa essência, irmãos, como um cristão. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Hoje sou eu, hoje é você. E que nas próximas gerações o Senhor possa continuar sendo adorado, louvado. E enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Encerrando a oração, do apóstolo Paulo, ele irrompe numa maravilhosa doxologia. Ele diz o seguinte: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve o seguinte: Deus é o único que tem poder para ressuscitar e fazer com que o sonho se torne realidade. O poder vem da parte dele. A glória deve ser dada a ele. E assim conclui o apóstolo: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja, irmãos, é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. Nada podemos acrescentar inerente à glória de Deus, mas podemos viver de tal modo que a nossa vida, a minha, a sua, contribua para que outros também possam contemplar a glória do Senhor. Amém? Nós fechamos aí então nossos resumos e vamos para a nossa conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Foi aqueles que a gente falou lá na verdade prática: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. E eu fecho meu resumo dizendo para você o seguinte: hoje vimos que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do nosso irmão nos toca e as dificuldades dos nossos irmãos tomam conta do nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas para aquele que tudo pode. E o nosso desejo é que essas demandas aconteçam. Entenda bem, o Espírito Santo é aquele que realiza em nós toda a obra do conhecimento de Deus. Nós necessitamos e precisamos da presença do Espírito Santo constante em nossas vidas, irmãos. A nossa parte é só deixar o Espírito Santo agir. Ele nos limpará daquilo que perturba, como se poda uma planta para que ela possa produzir muitos e muitos frutos. Deixa o Espírito Santo atuar pela tua vida, agir na tua vida, acima de tudo no teu interior. E eu fecho essa oração orando pela tua vida. Eu peço a você agora nesse momento, se você puder, feche os teus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, amado Pai, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, eu quero entregar nesta hora essas pessoas que estão ouvindo, Pai querido, ouvindo essa videoaula, Senhor Deus, esse resumo, Senhor. E o meu clamor, a minha intercessão por esta vida é que o Senhor possa fortalecer-nos, nos fortalece como igreja, Senhor, para que possamos ter a compreensão correta. Senhor, as causas dos meus irmãos, das minhas irmãs, eu apresento diante de Ti. Eu bem sei, Senhor Deus, que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós estamos pedindo ou pensando, Senhor. Senhor, é crendo nesse Deus que tudo pode fazer, que eu quero crer, Pai querido, e quero
dar uma palavra de fé nesta hora. Que teus filhos, ó Pai querido, estão nesse momento tomando posse da sua vitória. Senhor, nos enche a cada dia do teu Espírito e que o Senhor possa fazer morada continuamente em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Que esse resumo, que essa aula possa ter sido bênção para a tua vida e que o Senhor continue falando ao teu coração durante esta semana. E não fique parado, irmãos. Avance, você faz parte da igreja do Senhor. Busque a Deus, busque as suas origens, que possamos sair fortalecidos de todo esse processo. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. A paz do Senhor.